Olá, pessoal! Você, aluno da primeira série do ensino médio, vai ver comigo, professora Mari Dalva, uma revisão sobre as funções quadráticas, a parte que engloba tanto o ponto máximo quanto o ponto mínimo, certo? Ou seja, o vértice dessa parábola. Vamos lá, então? Vamos ver comigo uma partezinha inicial que a gente tem, que é definir as coordenadas do nosso vértice. Então, acompanhe ali, ó. Quando eu tenho uma função de segundo grau, ela tem a carinha assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, e ela tem uma coordenada do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Lembre que uma coordenada cartesiana é um ponto, tá certo? Onde a abscissa do vértice, que é o x, a abscissa do vértice, é menos b sobre 2a, e a ordenada do vértice, que é o y, é menos delta sobre 4a. Tá certo? Então, quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Gravem essas duas fórmulas que é importante. Quando a gente conhece as raízes da função, os zeros da função, o x do vértice ele fica bem no meio dessas raízes. Por isso, se você não conhece, é importante que você saiba a formulazinha. Quando, como eu disse, ó, eu tenho os dois zeros, o x do vértice fica bem no meio. É no x do vértice que passa um tal de eixo de simetria. O eixo de simetria é o eixo que divide a parábola em duas partes simétricas, tá certo? Esse ponto aqui, que é o meu vértice, é um ponto de mínimo. O meu y do vértice é o valor mínimo da minha função. Se eu precisasse escrever o conjunto imagem, eu escreveria que é um intervalo fechado do y do vértice, que está aqui, até o infinito positivo. Então, é do y do vértice até o infinito positivo. Ou seja, o conjunto imagem é y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Já, se eu tiver uma função assim, veja, ó, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, o meu valor 11 meios, que é o que eu tenho marcado aqui, representando a ordenada do vértice, ele é o meu valor máximo da função e não mínimo. Então, ou tem mínimo ou tem máximo, tá certo? Ele terá máximo quando a concavidade do gráfico for para baixo, tá certo? E quem seria o valor, o meu conjunto imagem, melhor dizendo? O meu conjunto imagem seria y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice, que nesse caso é 11 sobre 2, tá certo? Ou seja, eu poderia dizer que vai do menos infinito até o 11 meios, que é o y do vértice, ou do menos infinito até o y do vértice, menos infinito intervalo aberto, y do vértice intervalo fechado. Isso é meu conjunto imagem. Feito? Vamos aplicar isso? Vamos entender como é que a gente usa isso? Olha só, preste atenção nessa questão. Ele diz que é para a gente julgar verdadeiro e falso. E aí engloba tudo da aula anterior e mais essa aula agora também. Olha só. Ele diz que é a função de reais em reais, definida por f de x igual x quadrado menos 4x mais 4, tem dois zeros. O que significa isso? Que quando eu for calcular, veja comigo, o delta, para ter dois zeros reais, certo? Ela teria que ter um delta positivo, maior que zero, ok? Veja, ó, o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é o coeficiente do x, o a é 1 e o c é 4. Então, olha ali, ó, menos 4, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, ou seja, 16 menos 16. A gente tem aí que o nosso delta é zero. Quando o nosso delta é zero, se eu for calcular os zeros da função, seria o x1 e o x2. Ele daria dois números iguais, por sinal dá 2. x1 é igual ao x2, que é 2. Ou seja, ele tem um único zero real. Beleza? Letra A, então, é falsa. Vamos para a letra B. Olha só, o gráfico da função g, de reais em reais, definida por g de x igual menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Olha ali, ó, um gráfico com a concavidade voltada para baixo, tem um ponto D máximo
e a função assume um valor máximo, tá certo? Intersecta o eixo das ordenadas no ponto. Para intersectar o eixo das ordenadas é quando x é 0. E para a gente lembrar da aula anterior, ele intersecta o eixo das ordenadas sempre no valor 0 e c. Nesse caso, o nosso c é menos 2, então intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 2. Portanto, não é 0 e 2 e é falso também esse item. Acompanhe comigo agora a letra C. Olha só na letra C. A função real de variável real definida por y igual x ao quadrado menos mx mais 16 tem um único zero. Ah, então o m é 8. Se ele tem um único zero, vamos voltar, ó, lá em cima. Tem um único zero quando o delta for igual a zero. Olha lá, ó, quando o delta for zero. Quem é o delta? b quadrado menos 4 vezes a vezes c igual a zero. Substituímos o b, olha ali, ó. Menos m ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16 igual a zero. M quadrado, ó, negativo, elevou ao quadrado, ficou positivo, não esqueça disso. Menos 64 igual a zero. Ó, joguei o 64 para o outro lado, eu tenho m quadrado valendo 64. O m é mais ou menos a raiz de 64, por isso nosso m é mais 8 ou menos 8. Ambos têm possibilidade de um único zero, ou seja, falsa também. A letra D, acompanhem comigo. A letra D diz assim, ó, se o m for 8, então a função real de variável real definida por y igual x ao quadrado menos mx mais 16 tem um único zero, uma única raiz. Então, vamos lá? Para isso, eu vou fazer o delta. O delta, olha ali, ó, menos m ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. Vou colocar no lugar do m 8, se o m for 8. Então, vai virar 64 menos 64, o delta deu 0, ok? Olha ali, ó, eleva ao quadrado, negativo ao quadrado fica positivo, 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, nosso discriminante é 0. Se o delta é 0, significa que tem um único zero, certo? Na nossa função, e esse item é verdadeiro. Olha a letra E. O vértice da parábola que representa a função de reais em reais definida por f de x igual x quadrado mais cx mais 8. É o ponto de ordenada máxima. Olha só comigo, ó. O vértice da parábola que representa essa função. Beleza? Olha ali comigo, olha só. 1x quadrado significa que o meu a é igual a 1. E se meu a é 1, a boquinha, o a sendo um número positivo, significa que a concavidade, a boquinha da parábola está para cima. E esse ponto aqui de baixo é um ponto de mínimo. Então, ela tem uma ordenada mínima e não uma ordenada máxima, ok? Portanto, falso. Ok, minha gente? Tranquilinho? Foi aí uns conceitos misturados com a aula passada, incluindo a interpretação do vértice da parábola na letra E. Vamos lá, continuando. Olha o exercício número 3. Esse exercício 3 diz assim, ó, calcule a ordenada do vértice da parábola que representa a função y igual 2x quadrado menos mx mais 1, sabendo que a abscissa do vértice é igual a 3. Abscissa, ó, abscissa, é o x do vértice vale 3. Olha ali, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Lembre da formulazinha. Agora eu vou trocar o x do vértice por 3, ó. 3 menos, quem é o b, ó? É menos m, tá ali entre parênteses. 2, quem é o a? É 2. Ó, menos com menos fica mais e 2 vezes 2 fica 4. Então, 3 é igual a m dividido por 4. 4 dividindo, passou para o outro lado, passou multiplicando. Vamos lá? E o nosso m é 4 vezes 3, que é 12. Olha, eu quero calcular a ordenada do vértice. Eu quero o y do vértice. Beleza? Se eu quero o y do vértice, eu preciso do discriminante, que é o delta. Vou fazer o delta separado. Olha lá, ó. Menos m ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Quem é o m? Ah, o m deu 12, Mari. Então, vai lá, ó. Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o a, vezes 1, que é o c. Agora, eu vou trocar.
Menos 12 ao quadrado dá mais 144, ó, multiplico. 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. E 144 menos 8 é 136, tá certo? Aí, então, agora eu vou trocar na ordenada do vértice. O y do vértice vai ser menos o 136 dividido por 4 vezes 2. 136 negativos dividido por 8. E que dá o meu y do vértice valendo menos 17. Gente, esses dois exercícios vocês vão encontrar lá na página número 48 do teu volume 2. Tá certo? Faça comigo, presta atenção no texto da questão. Olha, ele me deu a abscissa do vértice, permite que eu consiga calcular essa variávelzinha perdida, essa constante perdida no meio da função. Feito isso, calculada a constante m, eu posso calcular o que ele me pediu através da fórmula do y do vértice. Dica da Mari. Se eu não lembrar a fórmula do y do vértice, se você calculou o m, você pode trocar o x do vértice por 2 aqui e o m por 12, que você vai calcular o y do vértice. Presta atenção, ó. O x do vértice é 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais 1 dá 19, certo? Menos m vezes 3, menos 12 vezes 3 dá menos 36. Menos 36 com mais 19 dá menos 17. Beleza? Você pode até fazer a conferência do valor aí, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer mais uma questãozinha? Olha só, acompanhe comigo agora. Exercício 10, você vai encontrar lá na página número 52 do teu volume 2. É uma questão da UFPR. E ela disse assim para você, ó, que o lucro L é a receita gerada menos o custo da produção C. Vou escrever isso, olha ali, ó. O lucro é a receita menos o custo. Suponha que certa fábrica, a receita gerada e o custo de produção sejam dados em reais pelas funções. Receita, 60x menos x ao quadrado. Custo, 10, que multiplica x mais 40. Sendo x o número de itens produzidos no dia. Sabendo que a fábrica tem capacidade para produzir até 50 itens por dia. Considere as seguintes afirmativas. Então, primeiro, vamos criar a função lucro. Olha ali, ó, receita, 60x menos x ao quadrado, menos custo, menos 10, que multiplica x mais 40. Vamos lá, ó, vou fazer a multiplicação, menos 10 vezes x, menos 10 vezes 40. Vai ficar 60x, menos x ao quadrado, menos 10x, menos 10 vezes 40, menos 400. Vamos juntar aqui, ó, o 60x com menos 10. Vai ficar assim. Menos x ao quadrado, ó, 60x menos 10x, 50x, menos 400. Dica, para a gente responder esta questão, a melhor coisa que você tem que fazer é desenhar o gráfico dessa função. Se eu for desenhar o gráfico, eu vou começar calculando as raízes, o ponto que a nossa função corta o eixo das ordenadas, as raízes ou zero, o ponto que corta o eixo das ordenadas e as coordenadas e a coordenada do vértice. Tá certo? Então, vamos lá. Raízes, ponto que ela passa sobre o eixo das ordenadas e o vértice. Vamos lá. Eu fiz o gráfico para você. Observa comigo. Ó. Raízes. Resolvendo, tornando isso aqui igual a zero, menos x quadrado mais 50x menos 400 igual a zero, eu vou calcular as raízes, vai dar 10 e 40. Coordenada do vértice, ó, x do vértice é 25, y do vértice é 225. Passa em cima das ordenadas no ponto 0 e menos 400, que é o C. Tá feito o nosso gráfico. Observem duas coisas. Primeiro, esse gráfico ele vai funcionar do 0 para frente no eixo X, para a direita. Por quê? Porque eu não tenho quantidade de peças produzidas negativas. Tá certo? Então, eu vou ter que ter quantidade ou zero ou positiva. E ele disse aqui, ó, que ela tem a capacidade de produzir até 50 itens por dia. Então, ele vai parar nesses 50 itens por dia aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. O item número 1 diz assim, ó, que o número mínimo de itens X, eixo X, que devem ser produzidos por dia para a fábrica não ter prejuízo, é 10. Ó, ela não vai ter prejuízo do 10, porque daí o lucro dela é nulo, vale zero, então não tem prejuízo, não teve lucro, mas também não teve prejuízo.
até 40, olha aqui, ó, certo? Então, ela tem no mínimo 10 até 40, beleza? Tá aqui, até 10 itens produzidos ela tem prejuízo. Depois ela passa 10 não tem prejuízo, passa a ter lucro até 40. Então, o número mínimo é 10. Verdadeiro item 1. Vamos no item 2. O lucro é crescente no intervalo de 0 até 25. X, tá? Olha ali, o lucro é crescente. O lucro vem, ó, no X valendo 0 menos 400. Aumenta, 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 até o X valendo 25, onde ele atinge o seu máximo. E depois decresce. Então, observem que isso também é verdadeiro. 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro. Vamos ao 3. Para que a fábrica tenha o maior lucro possível, deverá produzir 30 itens por dia. O maior lucro possível é a quantidade 225. O maior lucro ela vai ter quando ela produzir 25 peças, que é o X do vértice. O X que vai me dar o maior lucro, beleza? Portanto, o item 3 é falso. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 é falso. Vamos ao quarto item. Se a fábrica produzir 50 itens num único dia, ela terá prejuízo. Vamos lá, ó. Até 40, ó, do 10 até 40, certo? Ela não tem prejuízo. Depois do 40, ó, a função lucro está aqui na parte negativa do Y, ou seja, se ela produzir 50, sim, ela vai ter prejuízo. O item 4 é verdadeiro. Portanto, são verdadeiros o 1, o 2 e o 4 que você vai encontrar na letra A. Galera, espero ter te ajudado com a interpretação de valores máximos e mínimos. Façam os exercícios, se cuidem, fiquem com Deus e um beijo da professora Maridalva para vocês. Até mais!